Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e hoje nós temos aqui mais um vídeo de estrutura da matéria segundo os espíritos, o capítulo 6, né? 6 de 12, estamos chegando na metade. Então vamos falar hoje sobre o movimento e como esse movimento pode ser visto dentro da perspectiva da física quântica, do espiritismo, de uma visão mais espiritual, a partir da visão do lado dos espíritos, né, do mundo espiritual, como é que o movimento pode ser visto e que elementos podem ser utilizados nesse conteúdo para a gente abordar alguma coisa e poder entender um pouco mais esse processo da estrutura da matéria segundo os espíritos, tá certo? Logo depois na nossa vinheta, fiquem ligados. Bom, pessoal, esse é o capítulo 6 de 12, então estamos chegando na metade. Vocês podem ver aí que nós temos esse thumbnail, né, que não é o thumbnail, mas o thumbnail original, a gente depois já alterou, melhorou ele um pouco mais porque não estava tão atrativo, e agora a gente tem esse slide inicial que está computando que é o 6º de 12. Estamos chegando na metade, a metade inclusive é apenas terminando o volume 1, porque teremos depois mais 6 partes no volume 2, tratando de outros temas, né? E como sempre a gente tem uma parte inicial que fala do o que dizem a física e o espiritismo atuais, e a gente pode encontrar informações que já vão dar a vocês uma ideia de como é que está o pensamento, né? O estado da arte, né? Que é o termo que a gente chama para as coisas que estão acontecendo na época, lembrando que isso aconteceu em 1995, né? E é importante vocês saberem que tem um material em PDF para acompanhar e que vocês podem obter em todos os vídeos. É só vocês darem uma olhada na descrição que a gente tem os links, né, e que esses links podem até ser que não estejam mais funcionando, mas é interessante vocês darem uma olhadinha aí para ver se realmente está funcionando, tá? Então a gente sempre coloca na descrição o link para vocês baixarem. Se por um acaso não estiver conseguindo, avisem aí, né, nos comentários, que aí a gente tenta atualizar esse link, ou se alguém até encontrar um link melhor, porque eu acho que tem vários lugares onde a gente pode baixar esse conteúdo, tá certo? Então vamos seguir. Então aqui, na citação, na verdade, né, que tem do artigo, desse trecho aí que fala sobre o movimento, tem essa pergunta do Livro dos Espíritos, né, esse trecho da pergunta do Livro dos Espíritos que diz, não, nada é vazio. Aquilo que para ti, está faltando um A aqui, né? Não, está faltando juntar o R e o A aqui, né? Aquilo que para ti é vazio está ocupado por uma matéria que escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Então, assim, já desde da época que o livro foi escrito, né, 1857, quando pouco se sabia sobre a matéria, sobre as raízes da matéria, né, as partes subatômicas da matéria, já se falava que não existia vazio. Então repare que hoje a ciência atual, a física quântica já diz que no vazio é onde tem mais energia, né? O vácuo quântico é um vácuo onde possui muita energia que nós podemos, se tivermos um domínio no futuro de utilização dessa energia, vamos ter condições de aproveitar muito essa energia. Mas aí logo o texto começa dizendo assim, que é o texto que traz essas conexões na física atual para a época em que foi escrito, né, em 96, se não me engano, e sobre o espiritismo também, o que se pensava na época. Então, a física ainda não considerou a quantização do movimento e não aceita os fenômenos espirituais de transporte de matéria, materializações, curas espirituais, mediunidade e outros. Existem uns poucos médicos e cientistas que aceitam a influência da mente sobre a matéria, mas a maioria tenta, sem sucesso, explicar esses fenômenos através da parapsicologia. O espiritismo, porém, está bastante adiantado nesta área, havendo uma vasta literatura a respeito. Esta lição dos espíritos vem agora preencher o que seria a lacuna nessas duas áreas do conhecimento. Eu só quero fazer uma ressalva aqui que de lá para cá já tivemos muitas coisas interessantes eu tenho falado sempre aqui no canal do surgimento dos chamados cientistas pós-materialistas,
Então eles formaram um grupo, porque não adianta a gente ficar achando que o pensamento hegemônico é o pensamento único, né? Hoje em dia, o pensamento que não concorda com essas ideias mais hegemônicas já está crescendo e quase dividindo meio a meio com as opiniões, né? Então a gente sabe que isso aí também passa por um processo de evolução. Infelizmente as pessoas estão ficando mais abertas, porque as próprias experiências que a ciência traz nos ajuda até as pessoas mudarem de pensamento, que antes não acreditavam em fenômenos mais transcendentes e agora estão começando a acreditar. O Projeto Genoma ajudou a isso, os estudos de epigenética, os estudos novos das neurociências, trazendo para a gente novidades em relação ao cérebro. Então uma série de coisas aí que estão ajudando as pessoas a acreditarem mais. Experimentos com meditação também, que tem mostrado como a meditação, que surgiu lá no hinduísmo e no budismo, e que tem sido feito apenas uma parcela daquelas técnicas de meditação e já tem tido resultados muito interessantes. Então tudo isso ajuda a gente a compreender melhor que a realidade é outra. E a ideia que eu sempre falo também de que a parapsicologia já é considerada ciência oficialmente em um congresso que aconteceu em Utrecht, na Holanda, em 1953. Então já deveria ser suficiente para a gente entender que parapsicologia é ciência, e é por isso talvez que o autor aqui tenha dito que as pessoas recorrem à parapsicologia, porque talvez possa ser até um respaldo científico que alguns considerem, e até para eles não serem considerados místicos, eles podem dizer que com base na parapsicologia, que é uma ciência, que eles estão se respaldando ou utilizando alguma técnica medicinal, alguma técnica terapêutica, né, que envolve o pensamento, a atuação do pensamento, o movimento e tudo mais. Então isso para mostrar para a gente que isso já foi muito pesquisado no passado. Hoje não tem tantas pesquisas, também porque não existem tantos já detectados, né, pessoas com psicocinesia, para poder se fazer experiência. Mas quando se tinha isso em maior quantidade, se fazia experiências, e essas experiências eram muito assim significativas. Agora a pergunta, por que não tem? Eu diria a você que o próprio Joseph Banks Heine, que foi o pai da parapsicologia moderna, aliás, o pai da parapsicologia, né? Não tem parapsicologia moderna, é clássica. A gente pode dizer que ele tem a resposta para isso, porque ele dizia que nossa habilidade paranormal ela foi decrescendo do ponto de vista evolutivo, né, com o passar do tempo, porque a gente, utilizando a inteligência, a gente passou a depender menos dessas habilidades paranormais que nós tínhamos e que vinham lá mesmo do período em que, na escala evolutiva, fomos animais e antes disso plantas, etc, porque essas sensibilidades já existem desde esse tempo e elas vão sendo obscurecidas pelo uso da inteligência, pelo uso da razão e etc. Bom, mas vamos lá. Nos aprofundamentos que a gente tem para falar sobre essa questão da ciência, da física e do espiritismo atuais, a gente pode ter uma tentativa de explicar o que quer dizer quantizar o movimento. Muita gente pode até pensar assim, será que isso significa que a gente vai, por exemplo, ter uma partícula de tempo, ou vamos dizer assim, ter alguma possibilidade da partícula viajar para frente e para trás? Sim, isso é uma resposta positiva. O texto não fala muito sobre isso, pelo menos nesse capítulo, mas a gente pode dizer que um dos teóricos que eu acho que tem mais a ver com toda essa abordagem que está sendo feita aqui, eu já falei muitas vezes sobre ele, em quase todas as partes aparece o Paul Dirac, né? Que ele defende a ideia de que as partículas subatômicas, em especial os elétrons, eles viajam para frente e para trás no tempo. E aí aquela questão, se tudo como vocês vão ver aí, que é matéria, o movimento praticamente é um salto que acontece. Então, por exemplo, de uma camada para outra do átomo, você tem elétrons pulando como um salto, eles não vêm continuamente passando numa linha, não, ele sai de uma camada e pula, desaparece e aparece em outra. Aí a pergunta, por que na própria trajetória da camada, se a gente entender o modelo atômico mais tradicional, no percurso dele, por que os elétrons se movem continuamente? Dentro de uma perspectiva
do modelo de Erwin Schrödinger, né? Não existe mais esse movimento das esferas acontecendo em uma camada. Aquilo ali é só para a gente entender que existem camadas e existem níveis de energia, ainda que esses níveis de energia não sejam tão bonitinhos, organizadinhos aqui assim naquela geometria que a gente conhece do átomo, lá do tempo da nossa escola, que simplificava esse desenho. É uma nuvem de elétrons, né? A probabilidade dele estar em todos os lugares ali, e num dado momento, quando você tenta observar ele, ele aparece em um ponto, mas um fato é que eles estão em níveis diferentes de energia, e é isso que faz aquela teoria, né, de Wolfgang Pauli, né, que diz o princípio da exclusão, que diz que você não pode ter dois elétrons dentro da mesma camada com o mesmo spin, porque aí você teria um mesmo elétron com todos os seus números quânticos iguais e da igual situação, e isso não é possível acontecer pelo princípio da exclusão. Tem a ver com uma série de enantiodromias do universo, uma série de simultagnosias, como a gente chamou, né, de coisas que não podem acontecer simultaneamente e que envolve a psique, envolve o princípio da incerteza e todos os princípios e todos os conteúdos que tem da física quântica, que a gente tem visto, tem falado para vocês, e se quiserem podem dar uma revisada nos outros capítulos, e aí eu sugiro que vocês vejam que na nossa descrição tem uma playlist mostrando os capítulos todos, vale a pena dar essa passagem. Bom, se no percurso que o elétron faz nessa eletrosfera ele não é uma coisa contínua também, ele é mais contínuo pelo menos do que o salto quântico. E essa continuidade, de certa forma, é uma continuidade aparente. Segundo Paul Dirac, é mais ou menos como acontece com o cinema. A gente tem quadro a quadro ali, pontos assim, ou quantos de energias saltando de um ponto para outro no movimento, só que a gente percebe ele como se fosse um movimento contínuo. E assim, como não é uma coisa perceptível a olho nu, nem a computador, nem nada disso, matematicamente foi feito todo esse trabalho de experimentação, de tentativa de encontrar soluções para isso. Então, ele dizia assim, que cada ponto desse, vamos dizer assim, quadro 1, quadro 2, quadro 3, como se fossem slides ou como se fossem frames de um fotogramas de um filme, alguma coisa assim. Então, aquela partícula ali, que seria um primeiro fotograma, ela volta para o passado e quando chega de volta, ela ocupa um ponto um pouquinho mais à frente, que é o frame 2, e assim vai. Se não existisse isso, provavelmente precisaria haver um salto quântico para pular do frame 1 para o frame 5, por exemplo. Estou chutando aqui o número, mas seria algo mais ou menos para entender que o movimento precisaria ser com o mesmo ritmo, só que precisaria haver esse salto. Mas, segundo os cálculos de Paul Dirac, o que acontece é que esse elétron volta para o passado e vem para o presente, e ao vir para o presente ele já ocupa um ponto um pouquinho mais para frente, e assim sucessivamente vai acontecendo. E isso vai fazendo com que a partícula viaje no tempo direto, o tempo inteiro os elétrons estejam viajando no tempo, os pósitrons, as partículas, os leptons de um modo geral, os neutrinos fazem isso também. Então, são sempre todos eles táquions, que viajam numa velocidade acima da luz, fazendo esse percurso de indo para o passado e para o futuro. Então, se a gente já sabia pela ciência que existem partículas que vêm de lá, de outra galáxia, viajando na velocidade da luz e chega aqui, demorando, mas chega aqui mais rápido do que qualquer outro possível transporte que a gente imagine, e ligando o universo, fazendo uma conexão com o universo, partículas que são bósons, que transmitem energia, fótons, por exemplo, a luz quando chega até os nossos olhos, a luz de estrelas super distantes, a 4.000 anos-luz de distância, leva 4.000 anos para chegar aqui, mas elas estão viajando, e algumas de 4.000 anos atrás que estavam viajando chegam até nós, e quando chegam até nós, o que está acontecendo ali é uma partícula chamada bóson, ou várias partículas bóson, transmitindo, que seriam os fótons, né, transmitindo a luz para chegar até os nossos olhos. Então imagine que coisa curiosa a gente perceber que o universo está todo interligado por partículas que viajam na velocidade da luz e, quiçá, outras que viajam muito mais rápido além da velocidade da luz, transpondo o espaço, fazendo o espaço encurtar, e fazendo o espaço encurtar, elas viajem muito menos tempo, fazendo com que também elas se conectem com todo o universo, o que faz com que muita gente acredite, e eu também sou um deles, que todo o universo está interligado por esses movimentos de partículas, tanto no espaço quanto no tempo.
Mas vamos lá para esse texto que está aqui. Quantizar o movimento significa que certas propriedades de um sistema físico, como energia, momento angular, que é a velocidade do elétron, né, ou posição, só podem assumir valores discretos, ou seja, pulando, né, fatores que vão bem pequenos que ligam um ponto A para um ponto B na sequência do movimento, em vez de qualquer valor contínuo dentro de um intervalo. Isso é uma característica fundamental da física quântica, que é diferente da física clássica, onde essas quantidades podem variar de forma contínua. Então, isso tudo a gente está tentando ajudar a esclarecer o que vem pela frente, né? Por que isso acontece? No contexto da física quântica, as partículas, como elétrons ou fótons, exibem propriedades de ondas e partículas ao mesmo tempo. Quando um sistema quântico é descrito por uma função de onda, as condições de contorno do sistema podem impor restrições que levam a soluções discretas. Esses valores discretos são chamados de valores quantizados. Não explica o porquê mesmo, a essência do porquê mesmo, porque também a gente não tem como explicar. Isso não é uma coisa fácil de ter uma explicação, mas o que a gente pode entender de alguma forma é que existem pacotes de energia, é como se fossem arquétipos, microarquétipos, que mostram assim quantidades específicas, e aí você diz assim, e as quantidades fracionárias? Bem provável que elas estejam num plano astral, não no plano físico, porque o movimento que ocorre dentro do plano físico segue como se fosse ligar pontos, né? Como se a gente tivesse um movimento assim. Se a gente diz assim, uma reta tem infinitos pontos, sim, tem infinitos pontos, mas não são todos os infinitos pontos que estão no plano físico. A gente pode dizer que uma certa distância, que seria o limite de Planck, seria dentro do mundo físico. Entre esses dois, a gente teria um universo mais transcendente, que seria o astral. Então, as partículas do astral estariam ali posicionadas em um nível quântico, em um nível mais, ou até subquântico, se a gente quiser chamar. Então, assim, se a física, se a ciência, se a física quântica não explica dentro desse aspecto, a gente continua não explicando, mas a gente tem informações mais profundas, informações que podem ser associadas ao pensamento teosófico, o pensamento espírita, o pensamento de outras filosofias esotéricas que teriam mais informações a dar para a gente sobre a matéria, certo? Aí tem um exemplo, né, que diz, energia, esse exemplo não vai ajudar muito não, porque é um exemplo bem de alto nível aí, mas tudo bem. A energia em um átomo. Em um átomo, os elétrons só podem ocupar determinados níveis de energia que correspondem a órbitas quantizadas ao redor do núcleo. Eles não podem estar entre estes níveis. Então, um exemplo é o elétron no átomo de hidrogênio pode ter energias de menos 13,5 eletronvolts, menos 3,4 eletronvolts, etc. Mas nunca algo entre esses valores. Então, assim, há um salto, há um pulo, né? Então, o movimento quantizado é esse movimento que não é contínuo. Isso, pelo menos, dá para a gente entender, né? Movimento angular. Para partículas como elétrons, o momento angular também é quantizado. Isso significa que o momento angular pode ter valores específicos determinados pela equação. É um número, essa equação aqui, né? É um número inteiro e HH, né, vamos dizer assim, né, então, é a constante de Planck reduzida. Bom, isso aí a gente pode simplificar dizendo para vocês assim, que se a gente entender o momento angular, a forma como é chamada a velocidade com que o elétron circula em torno de um átomo, a gente pode dizer assim, que essa velocidade, se ela aumentar, ela não aumenta de forma contínua, como a gente poderia pensar. O movimento uniforme, aquela coisa que a gente aprendia em cinemática, né? Na verdade, mesmo isso, se a gente for analisar no nível quântico, o movimento uniforme o movimento pode até ser uniforme, né, dentro da física newtoniana, mas no nível quântico esse movimento é uniforme, ou pelo menos aparentemente uniforme, mas ele não é contínuo, ele tem saltos, e se esses saltos forem pela explicação de Paul Dirac, dá realmente um nó na cabeça da gente, porque vai estar acontecendo sempre viagem no tempo aí nesse processo. Bom, aí, ainda dentro dos aprofundamentos, impactos práticos. A quantização do movimento está na base de muitos fenômenos que observamos no universo. Espectros atômicos, as linhas coloridas dos espectros de luz dos átomos vêm da transição de elétrons entre níveis de energia quantizados. Supercondutividade e superfluidez. Esses estados quânticos macroscópicos decorrem de propriedades quantizadas do movimento de partículas.
Tecnologia quântica, lasers, semicondutores e dispositivos como o transistor dependem diretamente da quantização de energia e movimento. Então você vê que a tecnologia de hoje é toda, digamos assim, como consequência, como efeito positivo desses conteúdos, dessas situações que a gente pode encontrar explicadas na física quântica aí, né? Então a matéria mental, embora em aspectos fundamentalmente diversos, obedece a princípios idênticos àqueles que regem as associações atômicas na esfera física, demonstrando a divina unidade no plano do universo. Isso é uma frase de Franciscano Xavier, na verdade ditada pelo Espírito André Luiz, né, que também é citado, né? Na verdade, esses errinhos que acontecem é porque eu copio e colo, copio da apostila lá e colo aqui, às vezes não dá para perceber para fazer a revisão, certo? Mas é isso aí. Então a gente pode perceber que a matéria mental, né, ela tem aí, digamos assim, ela segue os princípios que a gente pode perceber aí dentro da esfera física, do que a gente já conhece, mas elas vão, de certa forma, respeitar esse conhecimento mais recente que a gente tem da física quântica, e é preciso que a gente transporte isso dentro daquela lei da correspondência, né? O que está embaixo é como o que está em cima, né? Dentro, como resposta ao que está em cima também é como o que está embaixo. Bom, então vamos à mensagem, né? É uma mensagem curta, como eu disse para vocês, mas vamos lá. Hoje vamos estudar o movimento das partículas. Creio que você já teve intuição a respeito quando imaginou que todo movimento é quantizado. Sendo o holograma quantizado, o movimento se dá aos saltos. Nada, na verdade, é contínuo, nem o espaço-tempo. Consequentemente, o movimento também não é contínuo. Daí que todas as grandezas da física também são quantizáveis, como a energia, temperatura, massa. Imagine tudo. Energia, temperatura, massa. Só ele não falou do tempo em si, né? Mas, assim, se a gente fala de espaço-tempo, fala de movimento, acaba tendo consequências para o tempo também ser quantizado, né? Bom, mais além de ser quantizado, todo movimento é holográfico no sentido de que todo o holograma subjacente na mente universal é alterado, conforme já tínhamos dito nas primeiras aulas. Daí é fácil entender que todo o universo está interligado e não há nada que aconteça que seja por acaso. Esta é, de certa forma, a teoria da sincronicidade e da ação à distância. Então, assim, para quem não entendeu, assim, a gente já até falou um pouco sobre isso nos aprofundamentos, que é aquela ideia de que a gente perceber que todo o universo está interligado. Então a gente precisa ter uma viagem para o passado, para o futuro, ou para uma parte bem distante do universo e voltando, indo e voltando, para que haja esse holograma, porque o holograma nada mais é essa ideia de desvios que existem no espaço e no tempo de partículas viajando, para que hajam determinadas sobreposições, e essas sobreposições vão dando origem a dimensões diferentes. Por isso que a gente consegue projetar 3 dimensões em uma superfície de 2 e criando uma ilusão de 3 dimensões. Da mesma forma, a gente pode fazer de uma 4ª dimensão para a 3ª, de uma 5ª dimensão para a 4ª e assim sucessivamente, né? E se alguém não entendeu por que ele está associando a sincronicidade, é porque muita gente não entende que a base da sincronicidade é uma base da física quântica, né? Foi um princípio elaborado junto com Wolfgang Pauli, que era paciente de Jung. No início, naquele livro Psicologia e Alquimia, que ele fala de vários sonhos de um paciente, ele não diz quem é. Depois foi autorizado a dizer, e na verdade ele estava se referindo aos sonhos de Wolfgang Pauli, que nem tem todos no livro Psicologia e Alquimia. Ele até tem um outro de seminários de sonhos que ele conta os outros sonhos todos, né? Na verdade, a série de sonhos, porque Jung nunca numa terapia trabalhava só com 1 ou 2 sonhos, era uma série muito grande de sonhos para poder ter alguma terapêutica para trabalhar. E aí ele chegou à conclusão, dentro dessa questão do princípio da exclusão, do emaranhamento quântico, de que físico e psíquico eram uma continuidade. Não existiam distância, não havia aquela história do dualismo descartiano, o que existia uma continuidade, mas uma continuidade, aí a gente está vendo quantizada, uma continuidade que diz respeito assim, de ligação, de conexão entre essas duas esferas, entre esses 2 mundos,
Então isso leva a gente a entender que todo esse holograma, toda essa ideia de viagens em zigue-zague, de processos de conexão entre o espaço e o tempo, tem a ver com a sincronicidade, tem a ver com ação à distância, com emaranhamento quântico. Talvez ele não tivesse nem usado esse termo aqui, porque não era muito usual na época. Tá? Bom, e eu diria também que na teosofia a gente tem um outro termo que chama vibração sintônica, que o Charles Libre de Peter, que é aquele vidente, um dos maiores videntes do século XX, usava. Como o espaço é preenchido de energia composta de partículas elementares pontuais dos dois universos, temos entre cada dois pontos do espaço do universo material um ponto não real que pertence a outra dimensão ou outro plano. Um corpo que se desloca, portanto, ora passando por um ponto real, ora por um intervalo não real, e a passagem por este espaço não real é o que a ciência denomina de efeito Tuna. É passando por esse espaço que o espírito pode atravessar a matéria, fazer materializações e transporte de matéria. Mais ou menos aquilo que eu falei, né, do Mar de Dirac, que na verdade que é isso que eu estou dizendo também, essa viagem de ir no passado e no tempo, no passado para o futuro, e também no espaço. Então, esse movimento de ir para o Mar de Dirac, o mar de energias negativas do Mar de Dirac, e voltar, ir para o passado ou para o futuro e voltar, são efeitos que ajudam a gente a entender como que se dá o movimento quantizado, e também a gente pode com isso entender por que existem vislumbres do futuro e do passado de alguém, quando alguém pode ter um contato em um fenômeno da psicometria, e também pessoas que se concentram muito e fazem uso essas partículas que viajam, né, no tempo e no espaço para fenômenos de clarividência, de telepatia, coisas desse tipo, e que vão acontecer com partículas consideradas partículas psíquicas, porque se a gente entender que existem partículas em todos os níveis, em planos diferentes, em dimensões diferentes, partículas tetradimensionais, pentadimensionais, podem estar associadas a fenômenos psíquicos, e isso já foi muito elucubrado, já foi muito trabalhado, e é quase que certo isso, se uma pessoa entende, acredita, né, no transcendente. Uma explicação forte para toda essa fenomenologia, né, explicada dentro do nível quântico, seria trabalhando nas dimensões, trabalhando com os hologramas e tudo mais. O mundo material é formado pelos átomos, e entre eles está o campo formado pelas partículas elementares com energia positiva. Entre essas partículas podemos vislumbrar os átomos virtuais e as partículas elementares com energia negativa, que formam o mundo espiritual, e entre as partículas elementares com energia positiva e negativa, ainda mais diminutas, poderíamos vislumbrar as partículas do mundo mental, que, por serem parte do holograma, servem de matriz tanto para o mundo espiritual quanto para o material. Aliás, até mesmo as partículas elementares de energia positiva e negativa são constituídas de pontos deste holograma. Eu só faria uma ressalva aí que, na minha opinião, na minha crença, fazendo a junção com o que eu estudei de espiritismo e de teosofia, principalmente da constituição anatômica, esotérica, sutil, eu acredito que o que ele está chamando de mundo espiritual aí, na verdade, é mundo astral, porque a conexão polar que existe no físico com essas partículas virtuais, que seriam as partículas do Mar de Dirac, aí, que para mim eu entendo como sendo o astral, porque é a porta de entrada para os outros corpos sutis, passando pelo etérico, de alguma forma, que eu já mostrei em alguns slides aí como é que isso acontece lá atrás, nas outras partes. Existe um ponto aqui, intermediário na transição entre o mundo físico conhecido nosso e o antimundo, que seria esse mundo das energias negativas de Dirac. Então, nessa transição existe aí o campo etérico acontecendo, ou o duplo etérico, e por isso que é duplo, porque tem uma umbrana físico denso e umbrana físico etérico, fazendo justamente essa conexão como uma face das dimensões que vão estar ligando a dimensão física à dimensão astral. Bom, esta é também a explicação para a coexistência do mundo espiritual com o material lado a lado. O cérebro do corpo material foi acostumado a perceber apenas o mundo real. Entretanto, ele poderá ver naturalmente ambos os mundos se devidamente treinado, ou se desde criança não for ensinado a não ver o mundo espiritual. Ele poderia então percebê-lo normalmente entre os espaços dos pontos materiais, pois
estará vendo com os olhos do seu espírito através de uma conexão com o cérebro do perispírito. Lembrando de novo que seria assim, os olhos não do espírito, mas os olhos do perispírito, né? Os olhos do corpo astral, os olhos mais sutis, passando pelo etérico, essa coisa toda. Porque aqui há uma tendência de pular logo para o espiritual, para poder ficar mais simples, né? Mas a gente, quando entende realmente as diferentes instâncias que a gente tem do físico para o espiritual, a gente vai entender que o espiritual é uma gama de camadas, né, que podem existir, como em uma cebola, né, você vai cortando, são várias camadas. Bom, quando queremos mover um objeto, isso ocorre primeiro no holograma, e a ação decorrente nada mais é do que o reflexo do que está sendo mudado no holograma. Primeiro imaginamos o que queremos fazer, depois nos introvertemos, e se a ação estiver de acordo com as leis naturais, o holograma é modificado correspondentemente e recebemos o impulso para executá-la. Isso é o que denominamos de vontade. Assim, pela vontade, podemos, modificando o holograma, realizar os chamados milagres, que só ocorrem se estiverem de acordo com a vontade ou lei divina. É assim também que nós, espíritos, conseguimos atuar sobre a matéria usando nossa vontade, modificamos o holograma. Eu entendo aí que assim, é como se fosse uma geometria multidimensional, em que cada dimensão a mais que surge forma um corpo que tem todas essas dimensões adicionais, além daquelas 3 que nós conhecemos, e toda vez que há uma mudança em algo que está nas dimensões superiores, vai transitando para chegar e vai acontecendo até se manifestar nas dimensões menores, nas 3 dimensões que nós já conhecemos, mas isso é uma instância que vai acontecendo e se modificando. Eu lembro que num texto eu tenho citado isso direto no livro Encontros com a Alma, de Barbara Hanna. Ela fala que Jung, quando falava do inconsciente, ele dizia assim, imagine que você tem uma mão sobre um papel e os 5 dedos sobre o papel. Uma pessoa que vive na superfície do papel, ela vai só ver os 5 dedos e vai achar que eles nem estão conectados. Então, aí ele usa isso para a pessoa entender que a mão está no inconsciente, talvez até no inconsciente pessoal, vamos dizer assim. E a outra mão, se ele colocar na superfície também, a pessoa vai ver e não vai achar que aqueles dedos são do mesmo ser, da mesma criatura. Então isso vai mostrar a gente que vários seres estão conectados e de alguma forma isso seria o inconsciente coletivo. E isso seria o holograma, isso seria algo que transcende as dimensões compreensíveis por nós. Imagine que se uma 4ª dimensão já é difícil de compreender, se a gente não considerar a 4ª dimensão como tempo, mas sim mais uma dimensão espacial, então a 4ª já é difícil, imagine uma 5ª, uma 6ª, uma 7ª e múltiplas dimensões atuando em conjunto aí nesse processo todo, né? Se a mente comandar uma modificação de modo que os pontos se alternam de positivos para negativos, e se essa alternância for sucessiva entre pontos vizinhos, teremos o movimento do campo. Para um corpo material, subconjuntos de pontos do corpo são alterados, como acima, e o corpo vai assim ocupando posições sucessivas na matriz, fazendo o movimento. O corpo pode também ser desmaterializado totalmente e instantaneamente materializado em local distante, uma vez que esse transporte seria feito no holograma do campo mental. Isto é, o que é chamado no espiritismo de transporte de matéria. Então, assim, é aquela coisa de você sumir com a matéria aqui e aparecer lá, ou você conseguir colocar um objeto dentro de uma gaveta fechada, ou tirar de dentro de uma caixa sem abrir, etc. Então, essas transposições, esses transportes, essas travessias, muito estudada por Friedrich Zollner, né? Quando ele estudou muito sobre essa 4ª dimensão que eu falei para vocês, né? Então isso é algo que é estudado pela ciência, eu digo paranormal, na parapsicologia, mas os cientistas nem se dão ao luxo de procurar estudar hoje, mesmo tendo cientistas bem assim respeitados, que estudavam também a ciência hegemônica e estudaram esses fenômenos paranormais, mas muitos não querem nem não querem nem testar para não se sentirem ridicularizados de estarem, pelo menos, dando um voto de confiança para uma coisa dessa. Mas eu acho que precisavam, viu? Porque eu acho que nossa ciência iria avançar muito. Então aqui está a localidade, Campinas, 8 de abril de 1995. Eu até falei 96, mas é 95.
Então, pessoal, como resumo eu posso dizer, o movimento é quantizado e o efeito túnel, as materializações, as vidências e a fácil atuação espiritual sobre a matéria são naturalmente explicados como uma ação sobre o holograma. O texto dialoga com conceitos fundamentais do Espiritismo, especialmente aqueles apresentados em O Livro dos Espíritos. A ideia de que o movimento e a matéria estão interligados ao plano espiritual reforça a visão de que o universo material e espiritual coexistem e interagem. Fenômenos como materializações e transportes de matéria exemplificam a ação dos espíritos sobre a matéria através da vontade, que, segundo o Espiritismo, é um atributo essencial da alma. Essa perspectiva amplia a compreensão da física tradicional ao integrar aspectos metafísicos. Olha que interessante, porque faz a gente até começar a cogitar a possibilidade de a subjetividade ter uma objetividade geométrica tão grande no nível quântico, no nível multidimensional. Imagine a gente que tem separa tanto essa coisa do objetivo e subjetivo. Pode parecer uma coisa meio cartesiana ou algo desse tipo, mas a gente não está falando de uma geometria muito simples não, viu, gente? Estamos falando de uma geometria muito sutil, que seria representativa do mental, do intuicional, etc, etc. Então imaginem que interessante se a gente descobrir no futuro que isso existe e que a gente pode trabalhar com esses elementos, né? As formas de pensamento podem ter também importância muito grande nessa questão das geometrias sutis e os efeitos da energia da forma que a gente tem quando a gente trabalha com projetos, com designs e com coisas que têm forma no nosso mundo, e essa forma tendo alguma característica essencial associada à multidimensionalidade das geometrias que transcendem a essa forma. Bom, na teosofia, o conceito de holograma mental universal ecoa a ideia de que o universo é sustentado por uma mente divina ou logos, sendo cada partícula física e espiritual uma manifestação desta mente. A ideia de que a realidade material é apenas uma expressão do plano mental e espiritual está em perfeita harmonia com os ensinamentos teosóficos que veem o mundo físico como um reflexo de planos superiores. Então, gente, era isso que nós tínhamos para trazer para vocês desse trabalho, né, que a gente está fazendo em 12 partes. Estamos chegando agora na metade, a estrutura da matéria segundo os espíritos. Eu quero dizer que o próximo já vai ser do livro do volume 2, né? E aí teremos mais outros 6, as outras 6 partes para a gente concluir esse trabalho, tá certo? Então, assim, se gostaram, por favor, deixem um like aí, se inscrevam no canal e apertem o sininho para obter notificações todas as vezes que a gente estiver colocando vídeos nesse estilo aqui no nosso canal, para vocês que gostam de assuntos como esse, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço a todas e todos.